Primeira Epístola de Pedro, capítulo número 4, do verso 7 até o verso 19. Vamos ler a Bíblia? Primeira Epístola de Pedro, capítulo número 4, versículo 7 até o verso 19. A palavra de Deus diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma a fiel Criador na prática do bem. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa, diante da Tua santa palavra, que agora tem toda a nossa atenção. Queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Somente a Tua voz, Pai. Não viemos aqui ouvir palavras humanas, nem filosofias, nem historinhas, mas a palavra que sai da Tua boca, aquela que pode mudar e transformar a nossa vida. E é essa que nós te pedimos, nos seja ministrada pelo poder do Espírito Santo. E para isso eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor me dê a unção do Espírito Santo, para que sobre mim a Tua unção possa agora agir de maneira que eu possa transmitir a Tua vontade para os meus irmãos. Usa-me, Senhor, como cada um dos que aqui estão, para que todos sejamos tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto do apóstolo Pedro nos traz verdades muito importantes para a nossa vida cristã. O apóstolo Pedro fala coisas simples, mas importantes, que são requeridas de nós como cristãos. Há duas partes no texto que nós acabamos de ler. Primeiramente, Pedro nos fala sobre servir a Deus, sobre o nosso serviço cristão, sobre a maneira como nós podemos ser usados no serviço de Deus. É o primeiro assunto do apóstolo Pedro. Mas depois Pedro fala também a respeito de sofrimento, que é algo que nós não gostamos muito, não é? Eu acho que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de enfrentar sofrimento na vida. Mas segundo o que Pedro diz aqui, parece que sofrimento é algo plenamente possível, natural, não é encarado por Pedro como algo sobrenatural. Pedro coloca isso como parte da vida, inclusive como parte da vida cristã. É o que nós vamos ver aqui, à medida que estudarmos este texto. E
Diz Pedro que o Evangelho inclui também o sofrimento, é marcado pelo sofrimento. Se você pensar um pouco, você verá que o próprio Evangelho, a boa nova, a boa notícia, é o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não é essa a boa nova? E a morte foi com sofrimento. Não foi uma morte simples, sem dor, muito pelo contrário. Eu posso dizer para você que Deus, porque Jesus é Deus, concorda com isso? Deus sofreu para me salvar. Houve um sofrimento da parte de Deus para a nossa salvação. Então veja, nada estranho de entender que o Evangelho pode incluir também um sofrimento da nossa parte. Não estou dizendo que Deus nos chamou para sofrer, mas se sofrermos, não devemos estranhar isto, porque Deus sofreu para trazer salvação a nós. E o Pai sofreu também. O que diz lá João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, o que ele deu? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você daria um filho? Como é que é perder um filho, né? Deus deu voluntariamente, mas às vezes nós perdemos. É um sofrimento ou não é um sofrimento? Então houve um sofrimento de Jesus ao dar a sua vida, houve um sofrimento de Deus ao dar o seu Filho, e tudo isso em prol da nossa salvação. Toda a Trindade sofreu. E o Espírito Santo? O Espírito Santo sofre, irmãos. E sofre ainda hoje. Ainda hoje sofre para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso que a Bíblia diz ser a obra do Espírito Santo? Não é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quanto ele sofreu para te convencer disso? Fala para mim. Com alguns de nós, talvez tenha sido mais fácil, né? A gente ouviu a mensagem do Evangelho e logo fomos tocados e logo nos rendemos. Mas alguns de nós resistiram bravamente durante muito tempo, com a dureza do nosso coração, não querendo nos render a Cristo. E o Espírito Santo sofrendo ali para nos convencer da verdade. Então há um sofrimento, queridos, que está incluído no próprio Evangelho, esse que eu acabei de comentar com você. Mas, como eu disse, o texto de Pedro também fala de serviço, irmãos. Porque nós, cristãos, agora convertidos, e essa noite a mensagem é para os cristãos, você não foi chamado por Deus, não foi salvo por Deus, apenas para desfrutar uma vida maravilhosa nesse mundo. Não foi para isso que Deus nos salvou. Veja, algumas igrejas vivem dessa pregação, não é? De que você tem que vir para Jesus para que toda a sua vida se torne um mar de rosas. Mas essa pregação não passa pelo crivo da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada diz outra coisa para nós. Coloca a salvação numa outra dimensão. A obra de Deus em nós com outro sentido. Veja, Deus não salvou o homem só para tornar o homem grande, para dar bênçãos ao homem. Deus salvou o homem porque o homem estava perdido, irmãos. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. A quem Deus salvou, salvou porque estava na perdição, porque não tinha jeito para essa vida, por isso que Ele salvou. Então nós que fomos salvos com um propósito. Não porque merecíamos, que a Bíblia diz ninguém merecia, não por mérito humano, porque não foi mérito nenhum nosso, todo mérito é dele. Então a salvação não é um caminho de felicidade, de vitórias e de bênçãos, mas a única alternativa, porque se Deus não me salvasse, eu estaria perdido e condenado a uma eternidade longe de Deus. Então qual o sentido da salvação? Não é apenas melhorar a minha vida, mas essencialmente me livrar do pior problema da minha vida, que era o pecado. Entende isso? E para isso, e a partir daí, todo cristão foi chamado para servir a Deus. Veja o que Jesus falou lá em Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ora, se o próprio, ele mesmo diz, o próprio Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir, agora eu digo que sou filho de Deus e não, agora todo mundo tem que me servir, Deus tem que me servir, tudo tem que ser para mim. Que mentalidade é essa? Se o próprio Filho do Homem veio para servir, será que o crente não foi salvo para servir? O que você acha? O cristão não foi salvo para servir? Foi salvo para quê? Para viver como se tivesse ganhado na loteria? Ora, você foi salvo para servir. Se o próprio Filho do Homem não veio ser servido, agora eu, como cristão, quero ser servido. Deus tem que me servir. A igreja tem que me servir. Os irmãos têm que me servir. É só o venha a nós. Cadê o vosso reino? Irmãos, nós não viemos também, não fomos salvos também para ser servidos, mas para servir. É um pouco disto que Pedro está falando aqui para nós. Então isso muda toda a nossa ideia sobre igreja, sobre o evangelho. Veja, eu não prego o evangelho para convencer pessoas a buscarem uma vida melhor. O evangelho é pregado para convencer as pessoas que elas são pecadoras e que estão condenadas e que a única salvação é Jesus Cristo. E que ela precisa de Jesus e a partir do momento que se rende a Ele, deve passar a servi-lo. Esse é o conteúdo da pregação da igreja, esse é o conteúdo da pregação dos apóstolos. O que Pedro está pregando aqui é essencialmente isto que eu estou dizendo para os irmãos. Então, a gente não frequenta uma igreja simplesmente por uma opção. Eu conheço um rapaz, um colega de trabalho, que ele dizia assim, ele não é cristão, mas ele tem filhas, né? Então ele dizia assim para as filhas, não, vocês têm que frequentar uma igreja. Por quê? Porque é bom. É claro. Qual o pai que não quer que uma filha venha na igreja? Né? É melhor do que no inferninho, né? É melhor que no baile funk, não é? Mas será que a igreja é uma opção só melhor do que outras piores? Eu não frequento a igreja, eu sou uma igreja, entende, irmãos? Não é uma questão de opção para fugir do mundo está perigoso, não vamos para a igreja, pelo menos lá se ensina alguma coisa. Não é isso, irmãos. Cristianismo, Jesus, é muito mais do que isso, não é uma opção. Então, aquele que encontrou com Jesus, assumiu com Jesus um compromisso. Jesus assumiu todo esse compromisso, qual? Me salvar. E eu posso confiar nele, porque ele cumpre a parte dele, já cumpriu, quando na cruz disse, está consumado. Então, ele já proporcionou para mim a salvação. Mas a partir daí eu estou em aliança com Ele, e aliança requer compromisso. Aliança é um termo que implica num envolvimento, irmãos. Então agora eu tenho que ter um compromisso com Deus. E ser um discípulo de Jesus é verdadeiramente guardar a sua palavra, como Ele mesmo ensinou lá no Evangelho de João. É praticar aquilo que eu ouço, é servir a Deus com a minha vida, é me dedicar ao Evangelho, e não apenas desfrutar do Evangelho. Hoje até algumas igrejas pregam como se o Evangelho fosse algo para ser desfrutado pelas pessoas, como se fosse uma opção boa para que elas apenas desfrutem. Mas não é isso que a Bíblia nos afirma a respeito do Evangelho. Então eu queria olhar para esse texto cuidadosamente contigo e aprender as lições que o apóstolo Pedro está nos dando. Primeiramente, como eu lhe disse, ele fala de serviço. E ele começa no versículo 7, onde iniciamos a leitura, dizendo assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Você acredita nisso? Engraçado, ele disse isso há 2000 anos atrás. E estava próximo? Estava próximo. Hoje, 2000 anos depois, está mais próximo do que estava na época dele. Concorda comigo? Porque para Deus, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. Então, para Deus passaram só 2 dias, né? De quando Pedro escreveu isso para o dia de hoje. Então, se já era próximo lá, hoje é quanto ainda? Muito mais próximo. Quando será? Não sei. Mas uma coisa eu sei, está próximo.
E Pedro usa esse argumento bem convincente. Você que acha que tem a vida toda para tomar a decisão de servir Jesus, de entregar a sua vida, ele está avisando, olha, o fim está perto. De repente esse fim chega e não deu tempo que você achava que tinha para se render, para tomar a decisão na sua vida. Então, o fim está próximo. Já que o fim está próximo, aí o que ele diz? Sede, portanto, ou seja, já que o fim está próximo, seja criterioso, seja sóbrio, para o benefício das suas orações. O que Pedro está dizendo em primeiro lugar? Que eu, como cristão, tenho que entender a brevidade da minha vida, a brevidade do meu tempo, e por causa desse entendimento, tenho que viver com critério e com sobriedade. Duas palavras importantes para a gente entender, porque são duas palavras que vão nos ajudar, não só palavras, mas atitudes. A atitude do criterioso e do sóbrio vão me ajudar na minha vida, a tomar decisões, a julgar todas as coisas, como a Bíblia nos recomenda fazer, a discernir o erro e discernir a verdade. Eu preciso de critério, de sobriedade para isso. Já que o fim está próximo, eu preciso ainda mais de uma vida criteriosa. E aí, irmãos, a pergunta que fica para nós como cristãos, estamos vivendo essa vida criteriosa? Você é uma pessoa criteriosa? O que é uma pessoa criteriosa? Uma pessoa que tem critério. Para que serve um critério? Critério é um padrão de julgamento. Eu uso critérios para julgar as coisas. Eu tenho os meus critérios para fazer os meus julgamentos a respeito de qualquer situação. Então, uma pessoa que não é criteriosa, ela não julga bem as coisas. Então, ela comete muitos erros por causa dos seus julgamentos, que não são apoiados em critérios bem definidos. Ser uma pessoa criteriosa equivale a dizer que é uma pessoa que tem um bom juízo. Entende? Você tem um bom juízo, irmão? Você anda meio sem juízo. Fala para mim. Se você anda um pouco sem juízo, você não está vivendo criterioso. Você não está com uma vida criteriosa. Você está julgando as coisas pela tua cabeça, né? Sem critério nenhum. E como é importante ter critério, porque quando nós temos critério, nossos julgamentos são sempre parecidos. A pessoa sem critério, um dia ela acha uma coisa boa, daqui a uma semana ela acha a mesma coisa ruim. Como é que pode? Um dia ela acha uma coisa certa, daqui a 2 semanas ela acha a mesma coisa errada, porque ela não tem critérios. E Pedro chega para a gente, cristão, e diz assim, olha, tenha critérios. E seja sóbrio, porque se você perder a sobriedade, o teu poder de julgamento também vai ficar muito comprometido. Então, além de ter bons critérios, critérios bem definidos, que vão me fazer ter uma só posição, irmão, guarda uma coisa, cristão é uma pessoa de uma só palavra, amém? É uma pessoa de uma só posição, não é uma pessoa que vai conforme a onda, né? Ah, me levou para cá, me levou para lá, o mar baixou aqui, subiu ali, e eu vou boiando conforme a onda. Não, o cristão é uma posição só. O que é certo, o que é errado, porque ele tem critérios bem definidos, e ele é sóbrio. O bebum não é sóbrio, né? Então ele fica assim, para onde você quer, você leva ele. Vamos lá, vamos, não vamos, tá, porque ele não está equilibrado. Então Pedro está dizendo, o cristão, já que o tempo está acabando, já que o fim está próximo, você precisa ser criterioso, você precisa ser sóbrio, e ele me dá uma boa razão para isso. Pelo bem das suas orações. Olha como é que isso é forte, irmãos, porque ele está dizendo assim, olha, se você não for nada disso, as suas orações serão muito prejudicadas. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não vai ouvir as suas orações. E aí você vai ver gente na igreja, né, como a gente vê, eu estou orando, há anos eu estou orando, há anos eu estou pedindo, e Deus não faz. Dá para dar uma olhadinha no espelho para saber se você é criterioso ou se você é uma barata tonta, que cada dia pensa uma coisa, cada dia julga uma coisa, cada dia tem uma ideia diferente. De repente está faltando esse critério,
e essa sobriedade. Essa é a razão das tuas orações não serem respondidas. Porque Deus olha para você e vê uma pessoa assim, barata tonta, né? Hoje isso é certo, amanhã não é mais. Hoje isso é errado, amanhã é certo. Eu não sei e tal. Não segue uma doutrina só, não tem um pensamento só. A Bíblia é clara quanto a isso. Então, olha o que Deus está me chamando a entender para que eu possa servi-lo. Ser sóbrio e ser criterioso. Versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Do que Deus fala agora? Do amor entre os irmãos. Primeiro, eu tenho que estar bem resolvido comigo mesmo. Eu tenho que ser sóbrio e eu tenho que ser criterioso, para que depois eu possa me relacionar com você. E no meu relacionamento contigo, a ordem que Deus me dá é esta, que acima de tudo, eu tenho um amor intenso por você, a ponto deste amor cobrir pecados. E quantos pecados? Uma multidão deles, não é? E que nós sejamos mutuamente hospitaleiros e que ninguém fique resmungando contra o outro. Uma boa orientação de Deus, o que você acha? Uma igreja seria muito boa assim, né? Feliz assim, não? Se a gente realmente tivesse esse amor intenso. Não é aquele amor, irmão, te amo em Jesus. Não, ele está falando do amor intenso, né? O intenso, ele é um pouco mais profundo, né? É um amor de mais preocupação, né? A ponto de cobrir o mal que o outro me faz, de cobrir uma multidão de pecados, às vezes contra mim, não é? Não é pelo que você faz comigo que eu deixo de falar com você, entende? E o que está escrito aqui é que assim nós devemos proceder e mutuamente sermos hospitaleiros e sem murmuração. Então, o remédio de Deus para que a igreja seja uma comunidade sadia, primeiro é que cada um esteja bem equilibrado no seu critério, nos seus julgamentos, na sua sobriedade. E segundo, que cada um ame profundamente o outro. Amor, queridos, aqui é colocado por Deus como um remédio que cobre multidão de pecados. Aonde existe gente, existe pecado. Você sabia disso? Alguém diria, na igreja tem pecado? O que você acha? Só se não tiver gente, né? Se estiver vazia, não tem pecado. Se a igreja, quando está vazia, é uma bênção. Não tem nenhum pecado aqui. Só tem banco, o banco não peca, cadeira não peca, nada disso acontece, né? Mas gente tem um problema, gente peca. Embora o cristão não viva na prática do pecado, o pecado é um acidente na vida do cristão. Então, a gente precisa se amar para cobrir essa multidão de pecados. E quanto mais gente tiver numa igreja, mais pecado tem, né, irmão? Entendeu a proporcionalidade? Pouca gente, pouco pecado, muita gente, muito pecado. E aí, a multidão de pecados só é coberta com o amor. É a receita que Deus está nos dando para isso. Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E aqui, o que Deus está dizendo, cada um de nós recebeu um dom. Você recebeu um dom? Eu acredito que sim. Se você anda por aí, cabisbaixo, dizendo, não tenho nada, não sei fazer nada, não é verdade. Você recebeu de Deus um dom. E para que você recebeu de Deus esse dom? Para que você faça propaganda dele e diga, olhem para o meu dom, como é bonito, olhem como eu sou bom. Não. Segundo o texto, você recebeu um dom para servir a quem? Ao seu irmão. Ou seja, o dom que Deus nos dá é para que a gente sirva a igreja, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Há um versículo do apóstolo Paulo que fala dos dons que Deus distribui à igreja, e eu quero te mostrar. 1 Coríntios 12, versículo 8. Alguns dons estão aqui relatados, eu não creio que sejam todos, né? Eu acho que Paulo não fechou aqui, mas ele deu bons exemplos aqui. 1 Coríntios 12, 8, diz assim, porque a um é dada mediante o Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo, está com letra maiúscula aí, né? A palavra de sabedoria, é um dom do Espírito Santo. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você leu isso aí, irmãos? Então os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e cada um de nós recebe esses dons para servir ao outro em alguma coisa. E é possível que algum tenha um e não tenha outro. Ninguém precisa ter todos eles, entende? Você não precisa ser um super dom. Imagina, super dom sou eu, tenho todos, palavra de profecia, conhecimento, cura, eu faço barba, cabelo e bigode, para. Não, você pode ter um só. Ou outros que não estão aqui, não está limitado aqui o conjunto de dons que Deus pode nos dar. Mas está escrito na Bíblia que cada dom que eu receber do mesmo Espírito, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem mudança, esse dom Ele me deu para que eu possa servir a minha igreja, servir aos meus irmãos na fé. Assim está escrito na palavra de Deus, e é o que Pedro está dizendo. Por isso ele está falando de serviço. Mas para servir, primeiro ele falou, tem que ser equilibrado. Pessoa que não é equilibrada não pode servir na igreja. Pessoa que não é criteriosa, não é sóbria. A pessoa botar um bebum aqui para servir na igreja, o que você acha? O cara não é sóbrio, não é equilibrado, não tem critério nenhum, julga tudo errado. Não vai dar certo, né, irmãos? Pessoa que não tem amor pode servir na igreja? Não pode. Pessoa que tem dom, mas quer aparecer, pode servir na igreja? Não pode. Então ele está aqui nos dando elementos para o nosso serviço no corpo de Cristo. Versículo 11, ele continua: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira coisa, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? Não me fale do filme Matrix, tá? Por favor. Os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A palavra de Deus. Oráculo é a palavra que sai da boca de Deus. Então, se alguém se mete a falar, pelo menos fale de acordo com a palavra de Deus. Não fale besteira, não fale abobrinha. Vai falar alguma coisa, use a Bíblia como base para aquilo que você tem a dizer. Então não venha com essa eu acho, eu penso, eu ouvi na internet. Não, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém quer falar, é assim que tem que fazer. E se alguém quer servir, façam na força que quem supre? Deus supre. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ou seja, eu quero servir a Deus, mas eu não posso servir a Deus com a minha força, não com a minha capacidade, mas com a força e com a capacidade que Ele me dá, com o dom que Ele me dá. Se assim eu fizer, Ele será glorificado através da minha vida, através do meu serviço. Toda pessoa que serve por sua conta, primeiro, não glorifica a Deus, quer a glória para ela, quer aparecer, como a gente fala no popular, não é? Ela quer a glória para si mesma. Mas se você serve sabendo que a força é de Deus e que a glória também é dele, você estará diante do texto do apóstolo Pedro. Entende isso? Então, não é na sua força que você serve, mas é na força que Deus supre. Por quê? A sua força é limitada. Por mais forte que algum de nós seja aqui, a gente cansa depois de um tempo. Você começa, daqui a pouco chega uma hora que chegou no limite da sua resistência. É igual quando você quer correr. Já que tentou correr, você começa a correr todo animado, né? Compra um tênis, compra aquela roupa bonita, né? Nike, Adidas, se emperequeta todo, né? E lá vai correr. Dá 2 passos, não aguento mais. Aí você vai devagarzinho, né? Melhorando isso aí, para daqui a pouco você está fazendo 4 quilômetros, 5, meia maratona. Não, esquece, né? Mas é assim que funciona. Você vai devagarzinho. Mas a tua força, mesmo que você chegue a meia maratona ou uma, tem um limite.
Entende que tem um limite? E você chegará um momento que você vai se cansar. O maior maratonista do mundo, ele corre uma, corre duas, mas daqui a pouco ele vai cansar. Vai ter um limite, porque é a força dele. Mas se eu fizer na força que Deus supre, não há limite. Eu nunca vou me cansar da obra de Deus. Eu nunca vou ficar estafado na obra de Deus. Por quê? Eu a estou fazendo na força que Deus supre. Então Deus está suprindo, estou fazendo. O combustível vem de Deus. Então o carro vai andando, entendeu? Eu vou andando, o combustível vem de Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui. Assim ele fala a respeito do serviço. Sobriedade, critério, né? Vida de amor, fraterna, dons do Espírito, serviço uns aos outros na força que Deus supre. Pedro encerra o assunto serviço. E começa agora a falar daquele assunto que ninguém gosta, que é o sofrimento. E aí diz, poxa, além de servir a Deus, ainda pode sofrer de vez em quando? Irmãos, se eu quisesse encher a igreja, eu diria que não, né? Mas como eu quero só dizer a verdade está aí para ninguém ocultar, não é? E é verdade, às vezes tem sofrimento. Versículo 12 diz assim, amados, olha como Pedro fala à igreja, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele diz, algumas coisas acontecem às vezes. Às vezes está tudo bem e vem um fogo ardente. Surge um fogo ardente no nosso meio. E para que esse fogo ardente? Pedro diz, olha, não estranhe isso não. Isso é normal. Quando ele manda você não estranhar, por que ele manda você não estranhar? Porque é uma coisa normal. Não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa de outro mundo. Não estranha, é uma coisa corriqueira. De vez em quando esse fogo vai arder. E com um objetivo, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não encare isso como extraordinário. É um propósito, é uma prova e vem de Deus. Entenda que toda tentação vem do diabo, mas as provas vêm de Deus. Deus a ninguém tenta, mas ele prova. O diabo não prova, o diabo tenta, e é coisa completamente diferente uma da outra. Mas o fogo ardente do qual Pedro fala aqui é um fogo de prova, e é destinado a provar realmente quem somos, realmente se somos ou não cristãos ou se estamos enfeitando o banco de igreja, provar se realmente temos fé ou se a temos da boca para fora, provar quem de fato nós somos. Então, o sofrimento falado por Pedro, em alguns momentos ele é terapêutico, eu posso dizer, porque ele prova a qualidade da minha fé. Veja quantas pessoas eu já vi nesses anos todos de igreja, que estavam muito bem, estavam firmes na igreja, estavam lá, de alguma forma até servindo, exercitando os seus dons, até que chegou um sofrimento. E aí, de repente, jogaram tudo para o alto e se foram. Passaram na prova ou foram reprovados na prova? Foram reprovados. Foram provados e foram reprovados. Talvez não fossem, de fato, aquilo que aparentavam ser ou diziam ser. Uma coisa é o que a gente diz ser, outra coisa é o que a gente realmente é. Então, a prova revela, de fato, quem somos. Se a gente permanece fiel, nós somos aprovados. Mas se a fidelidade vai embora junto com o problema, junto com o sofrimento, somos reprovados. Então, o sofrimento prova a fidelidade, irmãos. Porque a que é condicionada a nossa fidelidade? A nossa fidelidade é condicionada a dar tudo certo para a gente. E quando dá errado, não somos fiéis mais. Brigamos com Deus, ficamos de mal. O que acontece? É disso que Pedro está falando. Versículo 13. Pelo contrário, olha só, o comportamento, pelo contrário, deve ser outro. Não deve ser você desistir, se tornar infiel, porque veio uma prova. Pelo contrário, alegrai-vos
na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. O que Pedro diz? Isso aqui é terapêutico, irmãos. Isso aqui é melhor do que qualquer terapia de analista, psicólogo. Está sofrendo? Pedro diz assim, olha, meu irmão, não é algo de outro mundo sofrer. Sofrer faz parte da vida. Pode ser que Deus esteja provando a sua fé. Não se desespere. Pelo contrário, se alegre. Pegou pesado, né? Ao invés de chorar com o sofrimento, ele diz assim, não, meu irmão, se alegre. Mas por quê, Pedro? Estou sofrendo, está uma desgraça danada, como é que eu vou me alegrar? O pessoal abre logo os braços, né? Aí ele dá o argumento aqui. Ele diz, se alegre e pense assim, você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Em outras palavras, ele lembra que Jesus sofreu por você? Lembra o quanto ele sofreu? E aí, irmãos, é aquela história, né? A gente sempre que olhar para o lado vai ver alguém pior do que a gente, irmãos. Por mais que seja doloroso o nosso problema, por mais que seja triste a nossa dor, se você olhar para o lado, você vai ver sempre alguém com a dor pior. E aqui ele não está mandando você olhar para o lado, está mandando você olhar para Jesus. O que Jesus sofreu na cruz é indescritível. Então ele diz, filho, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo que você está chorando, mas olha para Jesus, se alegre, encare isso como se você realmente fosse um coparticipante. Olha, Jesus sofreu por mim, por que eu não posso sofrer também? É isso que ele está dizendo. Não é para ficar desesperado, mas é para pensar no que Jesus sofreu. Você está sendo um coparticipante destes sofrimentos. E o que Jesus sofreu é indescritível, irmãos. Versículo 14, ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Veja, ele diz isso numa igreja que passava até por um contexto diferente. Hoje, quando aqui na igreja nós dizemos, pastor, estou sofrendo, poxa, estou passando por um problema, nosso problema é sério, nosso problema é grave, eu não estou dizendo que não é. Tristeza é tristeza, irmãos. Você chora, você sofre, é a perda de um parente, é uma doença, uma enfermidade, é uma preocupação, é um emprego que foi embora, é uma dificuldade para viver na vida. Isso é doído mesmo, é sofrido mesmo. Mas veja, Pedro está dizendo a uma igreja de 2000 anos atrás que passava problemas muito piores do que esse. Sabe qual é o problema que essa igreja passava? É o problema que hoje algumas igrejas ainda passam lá no Oriente Médio, né? Nos lugares aí de perseguição. Era você estar na igreja reunido, todo mundo aqui em oração, de repente entravam uns soldados, davam uma chicotada em todo mundo, arrastava outros pelo cavalo, batia outros, matava, degolava alguns. Esse é um sofrimento. Eu não vou dizer que ele é real, porque o seu também é real. Mas esse é um sofrimento muito mais doído, né, irmãos? Pensa bem, quando a gente compara hoje a nossa enfermidade, uma perda de emprego, com uma coisa dessa, é bem desproporcional o negócio, né? Mas Pedro está falando para essa igreja que sofria desse jeito, sofria esse tipo de coisa, degradação, perseguição, chicoteamento, né? Humilhação, morte em praça pública. Assim acontecia. E ele diz, olha, se vocês, pelo nome de Cristo, são injuriados, vocês são felizes, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Olha como ele está falando a respeito de sofrimento. Se o teu sofrimento é por causa do nome de Jesus, glória a Deus. E quantos de nós hoje ainda sofremos pelo nome de Jesus? Como eu disse aqui no Rio de Janeiro, ninguém entra aqui, arrasta a gente, não acontece isso ainda. Mas, às vezes, você, por dizer que é crente, sofre perseguição na sua casa, sofre perseguição no seu trabalho, amigos deixam de ser teus amigos, né? Você sofre isso também. Mas Pedro diz assim, se é pelo nome de Cristo, bem-aventurado você é feliz, porque sobre você está repousando o Espírito da glória de Deus, é o que ele está dizendo. Versículo 15, agora o alerta.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Aqui Deus está dizendo para nós que sofrimento é normal, que podemos sofrer até pelo Evangelho, que faz parte da vida, que a gente tem que levantar a cabeça e continuar com fé e fidelidade. Mas ele também diz nesses versículos que há alguns sofrimentos que seriam plenamente evitáveis, irmãos. Que há alguns sofrimentos que são provocados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Pedro é bem claro quando ele diz isso. Não sofra, porém, nenhum de vocês como assassino, como ladrão ou como malfeitor. Ele fala, não, isso aí não. Por quê? Estou sofrendo, por quê? Porque eu matei uma pessoa. Vai sofrer mesmo. Tem que sofrer mesmo. Ah, eu estou sofrendo porque eu roubei. Tem que sofrer. E o malfeitor? O malfeitor é mais amplo, porque talvez você olhe isso aqui e diga, não, matar, não, nunca matei. Roubar, não, nunca. Uma uvinha no supermercado, não, mas nunca roubei. Não. Matar e roubar, não. Malfeitor, você pensa assim, aquele cara que o cartaz na rua, né, procura-se, recompensa, esse é o malfeitor. Vamos ampliar o malfeitor? Malfeitor, quer dizer que é aquele que faz mal, né? Ou aquele que faz mal feito. Toda hora que você faz uma coisa mal feita, você sofre. Alguém te contrata para fazer um serviço, você entrega o serviço, está uma porcaria. Você quer o quê? Aplauso? Você quer o quê? Que alguém te pague o que combinou? Ou você quer que alguém te processe, te mande para a cadeia, bote o SPC atrás de você? Fez mal feito, vai sofrer, e aí depois não adianta vir para a igreja, ô Senhor, me livra desse sofrimento. Não, tem que sofrer mesmo, desgraçado. Tem que sofrer mesmo, você é culpado. Você fez mal feito, podia ter feito melhor, mas fez pior. Não fez o suficiente, foi molenga, né? Foi mole, vai sofrer. Então Pedro diz, não sofra por causa disso. Que a gente viva de uma maneira com tanta paz, sabendo que se tiver um sofrimento, foi Deus que está fazendo, eu estou tranquilo. Não é culpa minha esse sofrimento. Esse sofrimento não é nada que eu fiz de errado. Que a pior coisa que tem é o peso na consciência, irmão. Isso dói mais do que o sofrimento. Quando o sofrimento vem e eu sei que eu provoquei, não é tanto o sofrimento que dói, mas é o peso na consciência que dói. Eu sei que eu fiz por merecer, agora estou colhendo aquilo que eu plantei. Pedro está dizendo, não faça isso. Não plante coisa ruim. Plante sempre coisa boa. Porque aí você vai saber que se alguma coisa ruim veio, não é resultado da tua plantação, é só uma prova. É só uma prova que você vai passar e vai continuar firme com Jesus. Entende isso, irmão? Mas tome cuidado, porque alguns sofrimentos podem ser muito bem evitados. É só não fazer o errado, é só não fazer mal feito, faz bem feito. Tudo que você fizer, faz bem feito. Que aí, se você sofrer, você sabe com a consciência tranquila que a culpa não foi sua. Deus quer te ensinar alguma coisa, tudo coopera para o bem. Então não é culpa sua. Você sabe que de alguma forma você vai sair melhor dessa situação. Mas Pedro diz, se você está sofrendo como malfeitor, aí o problema é sério. Mas se você sofre como cristão, não se envergonhe disso. Muito pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. E no verso 17 ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Pedro está dizendo a realidade nua e crua. A ocasião de começar o juízo já começou. E é pela casa de Deus. Onde é? Aqui. Começa pela gente, irmãos. E aí ele diz, bom, se primeiro vem por nós, qual é o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Aqui é outro detalhe importantíssimo.
no início da pregação eu falei com você sobre o Evangelho. E eu disse para você que o Evangelho não é um convite para as pessoas se darem bem, para viverem felizes para sempre. O Evangelho é uma ordem que requer obediência. O termo de Pedro aqui é obediência. Quando a igreja faz propaganda enganosa, né, na televisão, venha para cá, pare de sofrer, venha que a sua vida vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, a mulher amada vem em 3 dias, aquela coisa toda. Quando a igreja faz essa propaganda enganosa, a igreja não está dizendo que ninguém precisa obedecer nada. Ela está dizendo, vem e receba o benefício. Mas o que a Bíblia diz sobre o Evangelho é que ele precisa ser obedecido. E aí ela pergunta qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. O Evangelho é ordem de Deus. A salvação por Jesus Cristo. A Ele se renda. Isso é uma ordem. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Deus notifica a todos que se arrependam, como está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. É uma ordem, é uma notificação, não é um pedido. Não é um convite, venha ficar rico, venha melhorar a sua vida. É uma ordem, venha, obedeça, se submeta, se renda. E essa é a ordem do Evangelho. Ele diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, irmãos, há uma dificuldade de salvar, sabia? Jesus que o diga, o Espírito Santo que o diga. Como foi difícil salvar você? Já pensou nisso? Foi fácil salvar você ou foi difícil? Foi difícil. Primeiro, Jesus teve que morrer na cruz daquela maneira. E segundo, o Espírito Santo teve que convencer uma pessoa complicada igual a você. Pensa nisso. Como foi difícil de salvar. E pior que tem uns aqui que ainda nem foram salvos ainda, né? Quero nem saber disso. Aí, com Deus. Então aí, o Espírito Santo está agindo, né? Ainda está até hoje trabalhando, sacudindo essa pessoa para lá e para cá. Ela não salva de jeito nenhum. Mas é uma dificuldade. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o pecador? Qual o fim dele? Qual o futuro dele? É a pergunta que Pedro deixa aqui. E aí isso me dá uma outra ideia. Um cristão jamais deve invejar um ímpio. Jamais. Um cristão jamais deve olhar para a vida de um ímpio e sentir algum tipo de inveja. E, poxa lá, o cara está lá, quer nada com Deus, dá tudo certo para ele, olha lá. Tem carro, tem casa, tem mulher, filho, tá, um emprego bom. Nunca inveje um ímpio, irmão. Porque se é difícil um crente ser salvo, para o ímpio não tem chance nenhuma. Você está invejando alguém que não tem chance nenhuma? É completamente inútil, além do que a inveja é mais um pecado, né, irmãos? Então pense bem no que Pedro está dizendo. E para terminar, versículo 19. Por isso também, os que sofrem segundo o quê? A vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aqui Pedro diz o que ninguém quer ouvir. Eu já vi várias vezes pregadores, pastores, não, Deus não quer que você sofra. Não é a vontade de Deus que você sofra. Eu não digo isso. Não digo mesmo. Quem sou eu para dizer o que é ou não a vontade de Deus? Só posso dizer o que é ou não a vontade de Deus olhando para a Bíblia. Quando a Bíblia diz, é vontade de Deus isto, aí eu posso dizer, é a vontade de Deus isso. Agora, porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero te consolar, pastor, eu estou sofrendo. Não, não é a vontade de Deus. Vamos orar. Ótimo, vamos orar. Mas dizer que não é a vontade de Deus, não. Vamos orar para ver se é a vontade de Deus. Ninguém diz isso, né? Ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem se livrar logo do sofrimento. Agora, quando você sabe que aquele seu sofrimento é a vontade de Deus, o que você faz? Você briga com Deus? Fica de mal com Ele? Não quero mais saber, não. Eu não pensei que Deus queria que eu sofresse. Eu pensei que Deus só queria que eu fosse feliz. Eu pensei que Deus só queria me ver sorrindo. Estou chateado com Deus. O que o versículo está dizendo é que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus é soberana.
E a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se é a vontade de Deus que eu sofra por alguma razão, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Eu preciso daquilo, embora eu não saiba, embora eu esteja chateado, revoltado com aquilo, mas Deus sabe que aquilo é o melhor para mim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, o Evangelho é um caminho estreito. Jesus não falou do caminho estreito? Só que é um caminho estreito que conduz à salvação, enquanto o caminho espaçoso conduz à perdição. Então, ou com sofrimento, ou com sorriso, vale a pena obedecer o Evangelho. Porque não há outra opção, não há outra alternativa, não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra ideia, é só essa. Então, é estreito, mas vale a pena ser percorrido, porque é o único caminho que te leva à salvação. Viver na dependência de Deus é a melhor coisa, porque o sofrimento, quando vier, vai me ensinar alguma coisa. Eu ficarei melhor do que eu sou, eu terei mais experiência na minha vida, e eu poderei compartilhar essa experiência no serviço ao meu irmão e à minha igreja. É assim que Deus faz as coisas. Não é esse o Evangelho que as pessoas querem ouvir, mas é esse o Evangelho que a Bíblia prega, que Jesus prega, que os apóstolos pregaram, e é o Evangelho que a gente prega aqui. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.